Boa tarde, pessoal. Estou esperando o professor Gustavo aparecer aqui para adicioná-lo. Sejam bem-vindos. Ah, Diogo, Oi, professor. Não bom, estou entendendo. Muito não estranho. sei o que está acontecendo. Eu venho travado. A internet do senhor está ok? Está funcionando normalmente? Tá, posso até desativar do online, mas está funcionando. Do, a internet é muito boa. Não entendi ela travar. Parou completamente. É, aqui para mim só está carregando a imagem. É, Ah, poxa, todo mundo quer ver o senhor, nosso convidado. está parado, está travado. Ai, diabo. Vou tentar tirar de novo. Tá bom. Gente, mandem energias positivas aí para nos ajudar. O professor Gustavo chegou a entrar, mas a imagem dele fica preta. Então, Matos de Carvalho falou que acha que ele precisa permitir o acesso do Instagram à câmera. Ontem a gente testou e foi perfeito, não aconteceu problema algum. Por isso que eu tô estranhando. Deixa eu tentar de novo. Acho que agora entrei. Ih, que alegria! Pronto, Seja bem-vindo, professor. entrei, finalmente. Deixa eu só iniciar aqui. Eu coloquei o cronômetro aqui pra gente não passar o tempo. Então, pessoal, a gente agora oficialmente vai começar mais um Encontros com o Autor. E o nosso convidado ilustre de hoje é o Gustavo Bernardo, né? Vou fazer aqui uma mini apresentação antes da gente começar. Ele é professor, né, do Instituto de Letras da melhor universidade do Brasil, o UERJ, pesquisador CNPq, é diretor do vestibular UERJ e escritor, né? Ele é autor de vários romances e de ensaios acadêmicos também. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre todo esse universo, né? De escrita, criação e etc. Então, você tem alguma coisa a dizer, professor, antes da primeira pergunta? Não, pode fazer a pergunta, vou Tá. respondendo. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente vai começar com uma pergunta clássica que não pode faltar, que é como começou a sua vida de escritor, como o senhor se tornou escritor? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, a minha primeira vontade de responder essa pergunta, acho que no momento que eu me alfabetizei. Como era, no momento que eu comecei a ler, lia muito. Sempre comprava muitos livros aleatórios, porque ninguém tinha noção da família de quais eram os livros adequados para a idade. E eu queria, e sempre quis ficar do outro lado, quer dizer, do lado de dentro dos livros, quer dizer, com o personagem. Como isso não era possível, acho que sobrava escrever como alternativa, quer dizer, ficar do lado de fora dos livros, não só como leitor, mas do outro lado, no caso, o lado do escritor. Desde Sim. criança, eu fui aluno no antigo ensino primário da escola argentina, perto da UERJ, e tinha uma professora que foi minha professora por 4 anos, Dona Onay, que todas as aulas dela transformava em aula de redação. Qualquer assunto virava uma redação, e ela fazia um concurso com os alunos de redação, em que a gente ganhava lápis de tu, quer dizer, aqueles lápis enormes, caderno de tu, bloco de tu, não sei por que ela tinha tudo isso. E eu e um outro colega, né, o Cadu, que morreu até há pouco tempo, Carlos Eduardo Dias Duarte, nós dois revezávamos, ganhando os concursos, né, que a gente escrevia, e gostava de inventar, de criar histórias. Então, acho que esse foi o começo, digamos, real. O começo profissional, digamos, foi quando eu
insistia, fiz várias vezes a versão de um livro, que o início chamava Feminino de Mim, e mandava para editoras e não recebia resposta. Eu refazia o livro, mandava novamente e não recebia resposta. Até que soube não era nem recusado, não tinha resposta. Aí, depois de um tempo, soube de um concurso para literatura juvenil, exatamente, da Biblioteca de Ribeirão Preto, que tinha o maior prêmio na época em dinheiro, né? E fazia parte da publicação também do prêmio, a publicação pela editora Brasiliense. O júri era muito bom, era João Rufino dos Santos, o dono da Brasiliense, Caio Graco Prato, se não me engano, tá? E Inácio Ela Brandão. E, para minha, não exatamente para minha surpresa, porque eu sempre fui meio metido, então eu achei que eu podia ganhar. Tá? Então eu ganhei o concurso, tá? Fiquei felicíssimo, era muito novo, fui a Ribeirão Preto, virei primeira página do jornal de Ribeirão Preto, tá? Fiquei muito contente, fui bem recebido pela biblioteca, pelas pessoas, e o dinheiro era muito bom, não tenho nem ideia de quanto seria agora, mas era o maior prêmio da época. Aí quando voltei, fiquei esperando o dono da Brasiliense me chamar para publicar o livro, né? Ele não fazia contato. Aí eu liguei para ele, era ingênuo, liguei a cobrar, fiquei mais de uma hora no telefone, não liguei a cobrar, né? Liguei minha conta, ele é de São Paulo. Aí perguntei quando é que ele ia publicar o livro, e ele falou, olha, eu realmente vou publicar o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto lugares do concurso, mas não vou publicar o seu livro. Falei, hein? Por quê? E aí ele respondeu que o livro, foi a resposta dele, né? Que o livro era bom demais. O que quer dizer, não vai vender. Era literariamente muito bom, muito refinado, era bom para ganhar concurso, mas não ia vender. Mas ele sugeria uma alteração no livro para ver se ele publicava. Então, tinha uma cena, o livro se chama Pedro Pedra. É o meu primeiro romance. Aí, quando tinha uma cena que o Pedro vai acampar com a namorada Maria, né, em Agulhas Negras, né? E, obviamente, eles ficam na mesma barraca, claro. E aí o Caio sugere que eu conte o que acontece dentro da barraca. Porque na época a gente ainda estava. O livro de. O concurso é de 81, o livro foi finalmente publicado em 82. Né? Então a gente ainda estava no final da ditadura e a abertura começava pelos costumes. Então tinha uma onda pornô chique na época. E o Caio Greco, a Brasiliense, tinha editado um livro que vendeu muito, que era Porcos com Asas, tá? Sobre uma forte sexualidade adolescente, era o tema do romance. Então, ele, nessa linha, né, do que vendia muito, ele pediu para eu apimentar o livro, para contar o que acontecia dentro da barraca. Eu fiz o que nenhum escritor ou pretendente a escritor deve fazer. Quer dizer, então esse é um conselho já dado, não faça o que eu fiz. Eu mandei a merda um editor. Então, eu não Gente, aprendam. disse que não ia servir a masturbação dele. Tá? Desliguei invocadíssimo e peguei o dinheiro do prêmio e publiquei o livro na editora pequena, que era a Taurus na época, que era uma livraria. O livro. O Pedro Pedra teve quatro editoras já. Então, ele já, no ano seguinte, foi publicado, em 82. Depois, ele já passou por 4 editoras, hoje está na Rocco. E contando compra compra de livros para as bibliotecas escolares, para as escolas, compras do governo, né? O livro vendeu perto de 400 mil exemplares. Então, o livro era bom e vendeu. Vendeu. É o meu livro que mais vendeu. O mais engraçado disso é o meu livro que mais vendeu. O primeiro e foi o que mais teve mais editoras, que foi mais vendido. Quer dizer, essa história começou
truncada no início, né? Mas ficou interessante para poder contar essa história sem. E, mas no final foi um começo muito bom. Sim. Que persiste até hoje. Está vendendo, tem uma história muito boa até hoje. Muito legal. Que bom que você bateu o pé, né, então. Pois é. Deu certo. E assim, professor, até passando um pouco na apresentação que a gente fez aqui do senhor, que o senhor é professor, pesquisador e etc., eu queria perguntar como convivem na mesma pessoa o professor de literatura, o ensaísta de livros acadêmicos e o escritor de romances. Como isso se dá? Às vezes, é fácil porque, na verdade, eu gosto de escrever. Então, eu gosto de escrever ensaios, eu gosto de escrever romances. Eu tenho mais facilidade para escrever ensaios, saem muito mais facilmente. Eu acho que tem muito a ver com as aulas que eu dou, quer dizer, então, tenho só 47 anos de magistério. Então, isso flui facilmente e tem mais dificuldade para fazer romance. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é romance. Tá? Então, só que, além dessa aparente facilidade inicial, também tem uma dificuldade, porque briga um com o outro. Tá? De algum modo, o professor precisa, se ele for um professor, digamos, normal, tradicional, ele precisa enquadrar. Ele precisa enquadrar o seu assunto, ele precisa enquadrar os alunos, os melhores alunos, os medianos, os mais fracos. Você precisa enquadrar o seu assunto, no meu caso, literatura, tá? Nos melhores livros, nos piores, nos chamados, na minha época era muito forte a ênfase no ensino, principalmente eu tenho muito tempo aula no ensino médio, né? No ensino fundamental e no ensino médio. A ênfase nos estilos de época, e essa ênfase, então você enquadra os livros também nos estilos. Agora, como escritor, você tem que ir numa direção contrária, você tem que desenquadrar. Você tem que suspender, duvidar da realidade, duvidar dos esquemas, duvidar dos quadros, duvidar, por exemplo, da justiça das suas avaliações. Eu passei a desenvolver uma frase que eu usava sempre na hora de avisar como é que seria a prova, como é que seria a minha avaliação. Sempre passei a dizer que toda avaliação é injusta, inclusive a minha. Quer dizer, porque você não tem como avaliar o contexto da pessoa toda quando ela faz aquele trabalho. Você não tem como avaliar todos os elementos. Você avalia um instante e você avalia um instante baseado no seu próprio instante. Como é que você está na hora que está avaliando? Como é que você está na hora que está... sua mão pesa mais no início ou no fim daquele conjunto de provas ou de trabalhos? Ou no meio? Qual é a hora? Tem aquela mania de aluno que não é absurda de vir, quando entrega um trabalho para o professor, uma prova, né? Coloca debaixo da pilha, não quer botar em cima da pilha, para o professor não olhar a prova dele na hora. Tá? Mas tem uma certa razão. Tá? Porque normalmente, eu já fiz pesquisa disso, já fiz teste comigo e com outras pessoas, tá? Normalmente as primeiras avaliações a gente pesa mais a mão, porque você está testando o critério. Tá? Então, depois que você percebe como eles se desenvolver, você adequa. Então, você atinge uma mediana. Mas e os primeiros 10? O que acontece com eles? Eu passei a desenvolver também o hábito de refazer as primeiras avaliações, de fazer a avaliação até o final e voltar aos primeiros, para ver como é que eu... E sempre confirmo, minha mão estava mais pesada. Então, isso são das coisas que você tem que desfazer a ideia, por exemplo, de que a sua avaliação é sempre justa. Você tem um lugar do professor. E como isso, quem me ajudou a ter essas visões que não são intuitivas, não são naturais, foi ser escritor, quer dizer, você ficar num lugar que você tem que desenquadrar. Então é sempre uma briga, tá? Sempre uma briga interna. E não é só uma briga interna, é uma briga externa. Tá? Essa é uma briga longa comigo na academia, né? Que depois que eu entrei na universidade, comecei a dar aula, comecei a ter projetos de pesquisa. Logo quando abriu o primeiro ProCiência, que é o projeto de pesquisas
de apoio à pesquisa da UERJ, né? Que lá por volta de 1995, 96, o primeiro pela ciência, eu fiz um projeto de um romance. Quer dizer, todo mundo faz projetos de ensaios, de textos teóricos, de tratados. Eu fiz um projeto de um romance, né? E dali para frente, sempre, porque eu já percebi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que alternar ensaio e romance para manter aceso o meu desejo de escrever romance e ensaio. Primeiro porque isso me dava status na academia, me dava pontos em todos os eventos acadêmicos, e segundo porque eu gostava de fazer ensaio, sempre gosto de escrever, né? Então eu teria que então, eu apresentei esse projeto de romance. Aí a banca examinadora, né, colegas, professores da UERJ, a banca examinadora não sabia o que fazer com o meu projeto. Então, tinham 100 vagas. Eles não sabiam como condenar ou aprovar, então eles me colocaram como 101º lugar, né? Eu fiquei como depois do último, ali por esse projeto. E confessaram, a gente não sabe o que fazer com o seu projeto. Com um projeto de romance para uma universidade. E eu, no próprio projeto, eu avisava. O músico, a faculdade de música, o músico na faculdade de música faz música. Ele tem prova para entrar de habilidade musical. Quem faz dança, faculdade de dança, faz dança. Quem faz teatro, faculdade de teatro, faz teatro. Tá? É incabível não fazer, é incabível só ler, só teorizar, tá? Só enquadrar a respeito. É preciso fazer também a arte que você estuda, tá? Isso não convenceu. Ali, então, fiquei em 101º. Só que um desistiu. Então, eu entrei nesse primeiro grupo. E nunca mais saí. Todo com bolsista do Prociência. Desde então, anos depois, entrei no CNPq, sou bolsista do CNPq também. E, às vezes, com projeto de ensaio, às vezes, com projeto de romance. E nunca tive dificuldade no início. Sempre os projetos de romance passo. Mas eu sinto dificuldade, muitas vezes, dos colegas, mesmo na pós-graduação da UERJ. A gente teve uma discussão muito grande, em um determinado momento, que eu e um outro colega, Flávio Carneiro, tá? Eu e um outro professor, a gente orientava romances, com dissertação de mestrado e tese de doutorado. E um grupo de professores defendeu, num colegiado, numa reunião de colegiado, defendeu que isso não era uma orientação cabível, que não deveria ter tese romance, ou dissertação romance, ou romance tese. Tá? E a gente fez uma longa discussão, tá? E finalmente os nossos argumentos, meu e do Flávio, né, venceram nessa discussão, mas com a ressalva de que toda tese romance ou romance tese deveria ter não sei quantas páginas, 30 ou 50, então, teóricas, dizendo como a pessoa tinha escrito aquele romance, né? Como é que ela tinha feito. Para mim foi uma vitória, por um lado, a gente manteve essa possibilidade, por outro, foi uma derrota. Eu não acho que seja possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No momento que faz o romance, você tem que suspender seu senso crítico, principalmente seu senso autocrítico. Você não pode se preparar para fazer um romance do mesmo jeito que se prepara para fazer um ensaio. Então, o romance você tem que mergulhar seus sonhos, suas fantasias dentro disso, mesclar suas leituras, mas ele não é uma construção tão lógica, que siga os mesmos protocolos, que siga os mesmos procedimentos mentais, inclusive, do que um romance. Então, eu sempre achei que esse texto teórico que viria junto com o romance atrapalha fazer isso. Mais um episódio que é interessante. Quando eu entrei no mestrado da UERJ, quando eu fiz mestrado tarde, porque até no tempo que eu comecei a dar aula, em 1973, não fazia muita diferença dar aula em escola, universidade. Eu entrei logo que terminei a faculdade, eu entrei no CAP, para dar aula no CAP, e anos depois eu fui para letras na UERJ. Então, sou professor da UERJ desde 1978. Antes tinha sido aluno do CAP.
Então, fui 7 anos aluno do CAP, fiz as letras da PUC, depois voltei ao UERJ como professor no ano seguinte. Mas naquela época não era irrelevante ter o mestrado e o doutorado. Quando, a partir de 1989, mais ou menos, a, a gestão do Brizola reconfigurou a carreira acadêmica da UERJ, passou a fazer uma grande diferença, inclusive salarial. Tá? Então, aí eu fui fazer. Fiz mestrado e doutorado, fiz na própria UERJ e fiz em 4 anos. Mestrado em 2, doutorado em 2. Tá? E fiz rapidinho. E quando terminei o mestrado, foi bem sucedido, tá? Eu fui para fazer a seleção para o doutorado e a banca examinadora da seleção, e fiz um projeto de um romance. Então, antes mesmo do Prociência, eu tinha arriscado isso. Fiz um projeto de um romance, que era, na época, tinha o título de Batman na Alcova de Lucila. Né? Isso, muito mais tarde, acabou virando Lúcia, um romance chamado Lúcia, que eu reescrevo a história de Lúcia jogando para 1955, que é o ano que eu nasci. A história se passa em 1855, e eu escrevi a história jogando para 1955 para ter o prazer de pesquisar como era o Rio de Janeiro, no ano que eu nasci também. E essa, a proposta inicial não era essa, era misturar uma figura pop como o Batman com uma figura de literatura canônica, chique, nem tão chique assim, porque era tão banal como a Lucila do Zé de Alencar. E quando eu tentei escrever essa história, não deu certo. O Batman ficou ridículo. Tá? Então, eu cheguei a escrever 100 páginas com o Batman, aí joguei fora e comecei de novo. Tá? E acho que ficou uma outra história muito melhor sem Batman. Ficou Lúcio, o nome do romance. Mas voltando a esse projeto, ele levou anos para conseguir fazer, porque a banca defendeu que o meu projeto, à época a médica de nós todos, Dirce Riedel, né, disse que meu projeto de romances só funcionaria se o romance fosse ruim. Porque aí o tal texto teórico que eles queriam, né, ajudaria seria bom. Quer dizer, então, só funcionaria se eles funcionassem. Ela tem uma intuição boa pelo lado avesso. Tá? Então, e os outros dois professores da banca foram contra. Um era um poeta, Ítalo Morricone. O outro é Ivo Barbieri. Né? Mas mesmo assim, também era aquela coisa, já não sabiam o que fazer com aquele projeto. Né? E aí, Mas, como eu já era professor da UERJ, tinha 5 vagas, aumentaram para 7 vagas, porque eu fiquei em sétimo, aumentaram para 7 vagas e eu entrei no doutorado. Claro, Sempre. eu não passei nem na rabeira, eu não passei, mas me botaram para dentro, literalmente, porque eu já era professor da casa. Né? Eu já tinha livro publicado, então eu já tinha título, já tinha uma certa respeitabilidade na academia. Né? Então ficou sem saber o que fazer, resolveram isso. É algo que alguns me diriam, você não devia contar isso, mas eu acho que eu sempre tenho o hábito de contar tudo, eu acho que é uma história interessante. Né? Só que aí eu fiquei com medo de fazer o romance. Né? Porque se a banca de entrada já me deu esse ataque, tá? Me botou lá na rabeira, tá? Imagina para a defesa da tese de doutorado. Então eu tentei fazer uma tese canônica, tá? Que virou, eu até esqueço o nome da tese, porque eu nunca publiquei minha tese. Publiquei a dissertação de mestrado, mas a tese nunca publiquei. Exatamente porque não era o que eu queria fazer. Tá? E quando eu fiz a tese, quando foi defender a tese na banca, eu fui o primeiro a defender a tese no programa de pós-graduação da UERJ, primeiro a defender uma tese de doutorado. No programa de pós-graduação da UERJ, tinha um auditório cheio, o que é algo que eu não recomendo para as pessoas, de você convidar todo mundo para a defesa da sua tese, porque você atiça a banca. Tá? Então a banca você gosta daquela plateia e vai usar a sua tese para disputar em torno dela. E um dos professores da banca
o Luiz Costa Lima, né, criticou muito a tese, inclusive atacando uma citação. Ele passou um bom tempo atacando uma citação que eu fazia, tá, sem dizer qual era o autor que eu estava citando, mas dizendo que a citação era absurda, toda errada, eu referendava a citação, não sei o que, não sei o que lá. A citação era do professor que estava do lado dele, um colega nosso, tá, Leandro Condor, professor de filosofia, também já faleceu. Tá, é a citação do Leandro Condor. Eles dois eram amigos, tá, mas o Leandro ria do lado dele. Aí, quando foi a minha vez de falar, eu falei: Luiz, eu vou defender a citação, claro, mas eu, na verdade, você não disse quem escreveu, eu vou dizer que foi o Leandro do seu lado. Tá? Aí apareceu que o auditório ficou com a respiração suspensa. Tá? Como assim? Tá? Todo mundo aguardando. E a metade da banca, capitaneada pelo Luiz, né, considerou a tese, considerou a tese ruim, disseram isso, porque parecia um romance. Tá? Então eu não consegui. Aliás, esse acabou sendo alguma coisa que eu incorporei aos meus ensaios. Quero que meus ensaios pareçam romances. Como eu quero que meus romances tenham algo de ensaio. Ensaio. Muito Acabei, legal. acabei mesclando os dois elementos. Né? Então, eu quero uma coisa e outra. Eu, e a outra metade da banca, capitaneada pelo Leandro, né, disse que minha tese era muito boa porque parecia um romance. Com a mesma justificativa. Tá? Na época era nota, me deram 8,9 e não arredondaram. E eu passei, porque eu se virei doutor. Ah, e depois, no ano seguinte, eu apresentei esse projeto no Prosciência. Né? Eu apresentei aquele projeto anterior, o Batman na Cova de Lucila. Foi aí que eu voltei a falar de. Eu tentei fazer o romance que virou Lúcia, que foi indicado ao Jabuti, que ganhou os 3 prêmios, quer dizer, que foi. Também teve. Já teve 2 editoras, também teve uma divulgação bastante boa, né? Que é a tentativa de reescrever o Lucilo. Né? Então, isso são. Poderia também falar várias histórias em volta desse conflito entre o professor e o escritor. Tá? Muitas coisas que eu defendo sempre, tá? E isso sempre gera ou um certo espanto, um certo mal-estar, ou simplesmente indiferença, é de que, do mesmo jeito que todo professor de artes precisa praticar a arte que ensina, eu acho que o professor de literatura precisa praticar a literatura que ensina. Ele precisa escrever literatura e precisa escrever na frente dos alunos, ou publicando, tá, e divulgando, ou arriscando, mostrando aos alunos de algum modo que também está fazendo aquilo. Tá? Porque o único método, também aprendi isso, reaprendi isso, que é muito antigo, né? Acho que todo mundo que faz licenciatura, né, vê 1000 métodos de educação, tá? Entra em moda, sai de moda, tá? Mas o único método de educação que me parece que realmente presta é do exemplo. Com Você certeza. ensina a escrever, se escreve. E se mostra que escreve. E se mostra que reescreve. Se mostra que, pô, isso aqui que eu escrevi não está legal, tem que refazer. Tá? Porque escrever é reescrever o tempo todo. Né? E se ensina a ler, se lê. Se lê muito, se mostra quanto lê. Né? E se você ensina literatura, tem que mostrar o que está lendo de literatura, muito além do livro indicado, e tem que mostrar que está escrevendo, né? Que de algum modo está fazendo isso. Né? Então é algo que ainda precisa ser essa mudança que já começa a anunciar, já tem pós-graduação em escrita criativa, que é um termo completamente idiota, que vem do creative writing dos americanos, né? Que toda escrita é criativa. Escrita de Sim. ensaio é escrita de ficção. Então, essa escrita de ficção precisa ser incorporada não como uma oficina, não como algo lateral, não como alguma coisa que incomoda, mas como uma necessidade curricular, tá? E como necessidade dos próprios professores, tá? Até para atrair professores e escritores.
Então, tem professores que escrevam também. Então, há vários, realmente vários, então, mas alguns é, gostam de sentir muito bem as suas personalidades, né? Não trabalham com o seu texto. Tem um caso ótimo um excelente escritor brasileiro, que é o Rubem Figueiredo, né? Ele deu aula há muito tempo na escola municipal, se não me engano, na Cidade de Deus. Deu aula há muito tempo lá, só que ele não dizia que ele era escritor. Então ele era o professor e não falava. Só quando ele começou a aparecer muito no jornal, inclusive página inteira, livros destacados, né? Os alunos, professor, é o senhor? Não, não, é um sósia meu. Qual é o seu nome? É o homônimo. Ele é as duas coisas. Ele não queria, hiper tímido, né? Ele não queria, tá? Queria ver essa separação. Hoje ele vive de escrever e de traduzir, principalmente. É um excelente tradutor do russo, tá? Um excepcional escritor. Tá? Mas ele, como professor, gostava de ter se separado. E eu sempre gostei de misturar tudo. Tá? Eu sempre gostei de fazer essa. Eu misturo comida, né? Misturo meu prato de comida, então eu gosto de fazer mistura, que chama, em casa chama de mistureba. Né? Então eu sempre gosto de misturar tudo, tá? Então misturo meus papéis com frequência. Tá? Muito, muito legal. Assim, aqui tem vários comentários, professor, a gente não consegue ler por causa do tempo, mas várias pessoas concordando, né? Falando que ouvir as histórias do senhor é muito bom, é uma delícia, e realmente é. Interessante, né? Ver o senhor contando como essas coisas se coadunam, né? E, assim, uma outra dúvida, né, que a gente queria perguntar ao senhor aqui, qual a diferença entre ser... Tá dando para ouvir direito? Agora, pode falar, estou ouvindo. Tá dando? Ah, tá. Qual é a diferença entre os seus romances juvenis e os seus romances adultos, né, de adultos? Existe diferença? E se sim, qual? Olha, para mim não. Né? Isso é que existe. Quer dizer, alguns romances são vendidos como juvenis, são adotados em escolas, outros são vendidos como adultos e não são necessariamente adotados, né? Ou então são adotados no ensino médio. Tá? Até porque eles têm muito a ver com literatura, eu uso muito a metaficção, então tem a filha do escritor trabalha com Machado de Assis, o Lúcia com Zé de Alencar, tá? Mas eu escrevo muito o que eu gostaria de ler, primeiro, né? E muito o que eu imagino um leitor ideal, quer dizer, que seja um pouco mais, no mínimo, um pouco mais inteligente do que eu. Quer dizer, um pouco mais sensível do que eu quero chegar à altura desse leitor. Quer dizer, então eu tento não me colocar por cima do leitor, não menosprezar o leitor. Então, isso parece que vira qualidade nos romances que as editoras decidem que são juvenis. Tá? Porque vários críticos já falaram que isso não é proposital. Quer dizer, a razão é essa. Meu leitor ideal é alguém que eu quero seduzir, e alguém que eu acho que é melhor do que eu. Tá? Mas aí os críticos dizem que eu não menosprezo o leitor adolescente. Não, realmente não, porque eu não acho que eu estou escrevendo para um adolescente. Eu acho que eu estou escrevendo para uma pessoa. Tá? Eu acho que o adolescente já é adulto, num sentido, quer dizer, a adolescência é uma criação, tem 200 anos o adolescente. No 250 anos o adolescente. É uma criação recente da cultura, da sociedade, da cultura capitalista, da cultura de competição. Quer dizer, e uma das razões por que se criou o adolescente é para espichar o tempo das pessoas sentadas na escola para aprenderem melhor no corpo a submissão. Tá? Isso não é tese minha, de vários comentadores. Quer dizer, por que a adolescência é espichada? Para desresponsabilizar por mais tempo. Tá? Então, sempre que eu dava aula também, tá? No ensino médio, ensino fundamental, eu falo com adultos. Tá? Mesmo que sejam adultos super agitados, super ativos, né? Eu falo com adultos e faço o que gostaria que fizesse comigo com a idade que tenho, se eu estiver sentado ali. Né? Então, acho que isso acaba sendo uma qualidade desse tipo de texto. Né? Eu acho que talvez por isso o Caio Graco
tenha dito que o livro era bom demais, porque ele não tinha um cacoete de um livro adolescente, de um livro para adolescentes. Tinha personagens adolescentes, que é uma das características possíveis, não necessariamente, mas tinha personagens adolescentes, mas a construção do texto para ele parecia elaborada demais para o adolescente que ele tinha na cabeça, né? Então acho que isso virou. Para mim, eu começo escrevendo, eu não sei o que vai ser, se entrar na rubrica de livro juvenil. Infantil eu nunca fiz, né? Mas vai entrar na rubrica de livro juvenil ou no livro que eu brinco chamando de adultil, né? Mas acho que eu tento jogar e acho que os meus livros adultis são perfeitamente legíveis, tá, por adolescentes, né? Assim como acho que meus livros juvenis acho que são. Quero crer que são ótimos para adultos, quaisquer adultos. Eu acho que, inclusive, até porque você, para fazer um livro que é chamado juvenil, quer dizer, que vai ter uma distribuição não direto da livraria para o leitor, mas vai passar por uma outra figura, que é o professor. Tá? E por uma outra figura ainda, que é o pai, ou a mãe. Então, de algum modo, você tem que agradar esse aí, descrever também para o professor, também para o pai e para a mãe, né? E tem que agradar esse aí. Tem um outro episódio do Pedro Pedra que tem a ver com essa intermediação. Tá, o Pedro Pedra ganhou todos os prêmios na época, né? Tá, ganhou não só o prêmio do Altino Arantes, mas ganhou da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Ganhou. E aí uma escola da Ilha do Governador, uma escola de freiras, não se lembra mais o nome, uma escola de freiras da Ilha do Governador adotou o livro, tá, porque ele era premiado, né? Só que aí depois compraram um monte, compraram direto para os alunos, um monte de livros, centenas de livros, e aí só que alguém leu. E tinha um capítulo do livro, né, do Pedro Pedra, em que eu coloco o Pedro indo para o banheiro da escola e se masturbando. Tá? Então é um capítulo inteiro sobre a masturbação do personagem e as sensações que ele tinha, e tentando inclusive ir na contracorrente de algo que se falava na época, de que a masturbação é natural. Tem que ver isso com naturalidade. Nada é natural em relação à sexualidade, nada é assim tão fácil. Então eu colocava ele também no tenso, angustiado, tá? E eu usava uma metáfora para isso no livro. E quando leram isso, desadotaram o livro, tá? E devolveram para a editora. Só que a notícia vazou na escola. Tá? E aí as papelarias, porque não tem livraria na Ilha do Governador, as papelarias todas tiveram que comprar montanha de livros porque os alunos começaram a procurar o livro. Tá? Então o efeito da censura é ótimo para divulgar. Tá? Então passou a ser procurado porque os alunos queriam, e não porque era uma imposição da escola ou do professor. Foi uma glória, foi uma medalha ali, o livro ter trocado de lugar a partir daquele momento, porque por uma visão moralista, o capítulo é escrito com a maior gentileza possível, com o maior cuidado possível, porque eu acho que essa é uma característica minha. Tá? Mas ainda assim, bastou tocar no tema é suficiente para dar nervoso, para as pessoas ficarem apavoradas, né? Para achar o que ia acontecer, coitado dos alunos, né? Ali, então, e por essa intermediação, né? Ali, como já teve o contrário. Tá? Não, eu lembro tem um caso comigo, que eu não estou lembrando agora, mas teve um caso com Lígia Bujunga Nunes, que é uma autora fantástica, que pediram para ela ir numa escola em Niterói, para ela ir numa escola em Niterói para fazer uma palestra, e a Lígia não gosta de ir na escola. Eu fui muitas vezes. Mas eles não gostam de escola, gostam de que o livro que está por ela, né? Não gosta dessa conversa com alunos, ela fica angustiada com isso, né? Tem vários escritores que não gostam. Tá? E ela disse que não ia na escola. Falando, bom, então se a senhora não vem na escola, a gente então não vai adotar o seu livro.
tá? Porque não vai fazer efeito. Vamos botar o livro do Castrinho, que era um comediante Não péssimo. conheço. Péssimo. Escreveu um livro, alguém escreveu para ele, sei lá. Tá? Então, era assim, o pior possível de literatura infanto-juvenil é esse tipo de texto. Né? Então, trocaram Lígia Bujuca Nunes por Castrinho. Tá? Grande diferença. É, Feliz é sensacional. essa intermediação, porque na verdade eles queriam o espetáculo e não o livro. Uhum. O espetáculo trazer uma escritora consagrada e não realmente a literatura dela, que é maravilhosa. Então, quando do que ela não veio, então não quer o livro, não, fica com o do Castrinho que vem na escola e faz um monte de piada, porque ela é uma comediante. Né? Pronto. Professor, tem uma pergunta aqui que não estava no roteiro, mas fizeram aqui, e eu acho muito legal, é que a pergunta é se o senhor já reuniu ou pretende reunir essas histórias em um livro, né? Porque a gente está vendo aqui que o senhor tem muitas histórias boas demais, né? Eu acredito que todo mundo está aqui ouvindo ficaria muito interessado em comprar esse livro. Tenho conversas com o professor de literatura, né? Mas é mais de ensaio. Tem mais ensaios. Né? Essa nunca reuni, né? Eu acho que são histórias orais mesmo, envolve outras pessoas, que ela tem um outro peso na Sim. escrita, né? Tá, eu nunca, não digo, um colega meu, eu digo sempre o nome, tá, uma pessoa tal, eu sempre falo o nome das pessoas, então isso pode ser meio incômodo para alguns, né? Ali, mas eu cheguei a contar algumas dessas histórias, tá, elas estão inéditas, porque eu contei algumas dessas histórias no memorial que eu fiz recente para o concurso para ascensão a ser professor titular. Tá? Mas eu fiz o memorial, são umas 50 páginas, tem várias dessas histórias. Tá? Mas o memorial fazer foi gostoso, porque você conta a sua carreira, eu contei essa carreira misturada entre professor, ensaísta e escritor, mas eu resisti muito a fazer essa seleção. Tá? Então, vários colegas, inclusive, reclamam como é que eu continuo professor associado, tá? Com tanto tempo de casa, né? E muitos já são, muitos professores muito mais novos que eu, já são professores titulares, né? E, na verdade, é até complicado explicar. Quer dizer, eu já fiz um concurso para professor titular. Na verdade, eu tenho algumas derrotas na UERJ. Tá? Essa foi uma. Tem 3 derrotas na UERJ. Tá? Essa foi uma. Aí, e são derrotas que eu, ao mesmo tempo, não me orgulho e não me conformo com elas. Né? Não, tem muitas vitórias, quer dizer, eu tenho muitas vitórias, mas essas derrotas eu não me conformo. E quando eu fiz a seleção, numa época, em concurso particular, era muito mais rígido. Hoje é basicamente, para passar de professor associado, é você mostrar o seu currículo, fazer um memorial. Tá? É quase a defesa é quase uma homenagem. Tá? Eu já fui algumas, são bonitas e tal. Mas quando eu fiz, eu tinha que apresentar. Eu fiz em 2000, há 20 anos atrás, né? Tinha que apresentar, tinha que fazer uma tese, tinha que dar uma aula, tá? Tinha que fazer um memorial, tá? E tinha que fazer uma prova. Tá? Tudo, né? E como na cadeira de teoria da literatura nunca teve é, com, é, nunca teve uma seleção para titular, nunca teve concurso para titular, foi a primeira vez que teve, 2 professores se candidataram para uma vaga. E eu fui um dos professores, né? E fiquei em segundo lugar. Tá? Não vou detalhar muito, porque eu acho que o resultado, tá? Até porque eu acompanhei a prova do colega, eu vi o que ele escreveu, tá? A tese dele, ele publicou numa editora pequena, minha tese foi o Prêmio Jabuti, que é a dúvida de Flusser. Né? Então, eu achei o resultado forçado demais. Né? E ter vários outros episódios tão desagradáveis quanto. Então, eu já fiz o concurso para titular. Tá?
passei, quer dizer, eu brinco, eu fiquei em segundo lugar por 2 décimos. Então eu brinco que eu sou a Marta Rocha da academia. Vocês também não sabem, a Associação Marta Rocha foi uma Miss nos anos 60, que perdeu, acho que foi Miss Brasil nos anos 60, e perdeu para o Miss Universo, porque ela tinha 2 polegadas a mais no quadril. Tá, ali, porque não fazia o padrão, tinha aquela brasileira, né? Ela tinha 2 polegadas a mais no quadril. Tá, e eu fui. Então eu digo que eu sou a Marta Rocha da academia. Então eu não passei por 2 polegadas, né? E isso dói até hoje. Tá? E alguns vão dizer, você é ressentido, sou. Dói, Assumo. como dói até hoje, é, algumas fases dizem até que foi bom para mim, mas não foi. Mas eu fui, me candidatei a diretor da Letras, na gestão anterior, né? Tá, e a gente ganhou por uma margem muito grande de alunos, mas perdemos professores e funcionários, né? Eu e o Bruno Deusdarara, meu vice, né? Então a gente foi candidato há 5 anos atrás, né? É, não, 4 anos atrás, né? Quatro anos e pouco atrás. E a gente perdeu, por isso, a Janaína, que agora é diretora, me resgata a minha crença nas pessoas, né? Ganhando essa última eleição, também com a votação maior ainda que ela teve entre os alunos, está compensando uma diferença entre os votos de professores e funcionários, né? O que é estranho. É estranho que, que alguém tão bem avaliado entre os alunos não seja tão bem avaliado pelos colegas. Tá? Então, essa estranheza machuca. Acho que foram esses 2 casos, acho que são derrotas. Tá? Então, derrotas que eu obviamente não gosto de perder. Tá? Essas derrotas, embora seja Fluminense, eu não gosto de perder. As derrotas me incomodam bastante, né, até. E elas fazem parte de toda numa luta que fez com que, quando vi a apuração, né, da eleição da Janaína, eu tenha chorado cântaros, né, de felicidade por ela ter vencido. De algum modo, eu e o Bruno temos vencido, né, ali. Que a ideia venceu, a ideia que a gente estava apresentando venceu depois. Né? Mas lá atrás tem a derrota. Lá atrás ela me incomoda. Tá? A gente, infelizmente, está com pouco tempo, né? Pelo que o pessoal está comentando aqui, se a gente tivesse 5 horas de live, todo mundo ficaria, porque as histórias são maravilhosas. Mas aqui, agora falando um pouco de vitórias, né? A gente queria perguntar o que vem por aí, né? Os próximos lançamentos, o que a gente tem aí para ficar de olho, porque eu acredito que todo mundo aqui vai ficar. O que vem de novo? Olha, foi lançado agora, não foi lançado, quer dizer, tá nas livrarias virtuais, né? Você não tem as livrarias ali. O lançamento, eu tive que cancelar o lançamento na véspera, que é um romance chamado Fantasma da Mãe. Ele está à venda, né? Mas eu ainda não fiz o lançamento. Então eu espero, quando a gente retornar a algum normal, a gente possa fazer um lançamento físico para ter Inclusive na contato. Oeste também. Então acho que o Fantasma da Mãe, esse livro aqui, tá? E é um livro que eu presto contas. Tá? Não presto contas, na verdade é um livro para pedir desculpas. Tá? É um livro que eu peço desculpas à minha mãe, que já morreu há vários anos. Né? Algo que eu acho que sempre fui injusto com ela e fiz uma ficção para lidar com isso. Isso fica explícito no livro, né? É ficção, e pela primeira vez eu fiz um texto narrativo com a voz feminina. Quer dizer, uma psicanalista, uma mulher psicanalista negra, narra o livro inteiro. Né? E aí tem essa história de que para o personagem tem que é
Pedro, de novo, só que é um Pedro envelhecido. Então, o personagem ele tem ele é atormentado pelo fantasma da mãe. Tá? Então, como é que ele. E aí reflete, tá? As minhas culpas que eu transformo no fantasma da mãe ali no livro. Esse outro livro eu escrevi chorando, tá? E releio, às vezes, trechos e choro de novo. Tá? O outro livro que eu gosto muito também, tá? Escrevi é, em cima da história do meu pai, né? O Gosto do Apfelstrudel, tá? Que era o doce que ele gostava, né? Torta de maçã, né? Então, o Gosto do Apfelstrudel, eu fiz uma história em que ele faleceu. Ficou um mês em coma, né? E não voltou do coma, faleceu, né? Já não tinha mais, com 79 anos. O livro inteiro é contando o que ele pensou nesse mês de coma. Como ele reconstruía a vida, o que ele pensou nesse mês. Claro que eu inventei o que ele pensou. Tá? Eu reconstruí a vida dele. E ele escutava tudo que as pessoas que vinham visitá-lo falavam. Tá? Eu imaginava que ele escutava, então ele fiz ele escutar tudo que falavam. Diferente desse fantasma da mãe, que coisa até mais forte, eu distingui, né? Mas nesse meus irmãos, minha mãe, outras pessoas, meu pai, avó, eu uso as iniciais reais, né? Então eu trabalho com essa mistura, até porque muita gente, toda escola que eu vou, pergunta se o personagem tem alguma coisa minha, se foi inspirada em mim, e sempre não é. Quer dizer, tem e não tem sempre. Para qualquer um, qualquer escritor. Então, claro que sim, claro que não. Então eu resolvi radicalizar o sim, quer dizer, então, tanto no Gosto Frustrado quanto nesse Fantasma da Mãe. E o livro que eu estou escrevendo agora, e que está em alta velocidade por causa do isolamento, da pandemia aqui, eu escrevo toda tarde, né? Ando de manhã, de tarde escrevo, às vezes de noite. Tá? Se chama A Ficção do Crime, tá? Em que eu tento falar sobre alguma coisa que eu sempre li demais e trabalhei muito pouco em sala de aula, tá? Que é o romance policial, romance de ficção de crime, tá? Romance noir, quer dizer, e eu sempre lia romance policial como antídoto para a vida acadêmica, tá? Antídoto até para as aulas. Então, como eu queria muito pegar a trama, então eram livros que raramente eu anotava qualquer coisa, porque eu tinha que ler muitos romances policiais, eu lia de enfiada. Começava a ler à noite, terminava de madrugada. Começava a ler à tarde, terminava quando anoitecia. Então eram livros que não eram livros de estudo, né? Eram livros de enfiada. Depois de ler muito, né? Então, não sei quantos, né? Eu resolvi, eu vou falar sobre eles. Vou falar sobre essa ficção do crime. Então, é claro que também estimulado por um momento em que a sociedade se mostra criminosa, né? Momento em que 57 milhões de pessoas elegeram um, um bandido para liderá-las, né? Então, inclusive amigos, inclusive parentes meus, né? Então, o que tornou a ordem social a ordem do crime? Então, eu trabalho muito na ficção, quer dizer, nos romances ditos, e, é claro, entremeio com reflexões sobre o crime ali mesmo, né? É alguma coisa dura de escrever, porque você vê histórias terríveis, não só ficcionais, reais, né? As histórias, por exemplo, sobre serial killers, né? A série de televisão Mindhunter, né? É em cima de pesquisa real, de entrevistas reais com serial killers, né? E aí você vê essas entrevistas, você vê esses monstros, você também vê quantos monstros estão fora dali, né? Quantos monstros estão nos cercando, né? Então é esse texto que eu estou escrevendo. Agora já estou na fase de rever, de rearrumar, porque eu tenho que parar, porque já tenho quase 250 páginas.
Então eu vou agora parar para reescrever, para completar o que eu não tinha feito, tá? Para revisar. Ainda dá tempo de falar mais uma coisa sobre esse livro? Posso falar mais 2 minutos? 2 minutos, tá bom. Não, só rapidinho. Esse livro eu fiz um desafio absolutamente lúdico para mim, que foi delicioso, que ajudou demais na escrita. Eu escrevo todos os parágrafos, todos, tem 240 e tantas páginas. Escrevo todos os parágrafos com 5 linhas. Então, todos com 5 linhas. Tem que ser uma formatação para dar 5 linhas. Fonte Garamond 12, etc., aquele tamanho certo. Parágrafo, todos com 5 linhas. Não sei como vai ser quando virar livro. Sempre vai virar, então vai virar. Não sei como vai ser, se vai virar 7 linhas, se o editor vai topar tentar manter todos do mesmo tamanho, mas eu quero todos do mesmo tamanho, como se fossem fragmentos filosóficos, tá? Como se fossem. Isso ajuda a reescrever pra caramba, porque às vezes eu tiro um fragmento e põe em outro lugar. Tá? Às vezes, bom, ficou algo vazio, eu só escrevi um parágrafo explicando, né? Ali. E como Interessante. quase todos os meus sites não tem nota de rodapé, não tem designação de página, que eu chamo de protocolos de desconfiança da academia. Se eu digo qual é o livro, se for um livro na bibliografia, por que eu tenho que dizer que página é? Leitor, vai ler o livro. Até quando você for ler, não vai ler a mesma edição que eu. Então não vai achar naquela página, vai achar em outra. Então vai ler o livro. Ou então, tudo está na internet. Tá, quer ver se eu citei errado? Tem gente que faz assim na academia, né? E tem gente que cita errado mesmo. Tá? Quer ver se eu citei errado? Põe na internet e veja. Tá? Na internet você vai descobrir. Tá? Hoje tem outro instrumento para isso. Então, eu falo o autor, se tem um livro só falo o nome dele. Falo do livro e o resto vai ver lá nas referências finais, que eu sempre, nos meus ensaios, chamo de estante. Então, esse exercício absolutamente arbitrário de escrever parágrafos de 5 linhas foi ótimo para escrever esse livro. Foi um desafio bom na hora que eu estou escrevendo meu 27º livro. Tá? Então, eu me renovo com isso. Tá? Muito Pronto. legal, sensacional. Professor, a gente deve ter no máximo uns 2 minutos. Eu já quero, de antemão, te agradecer muito, o papo foi sensacional. Não sei se você está conseguindo ver aí, mas está todo mundo comentando que gostou muito. Então, muito obrigada. Né? Esperamos que, assim que possível, né, a gente possa ter o senhor em um encontro presencial na UERJ. E aí, só para encerrar, eu queria pedir para o senhor indicar 2 livros seus para quem quer começar a conhecer a sua obra. Mas é assim, muito rápido, porque pode contar. 2 livros. O último é o primeiro. A Fantasma da Mãe e Pedro Pedra. Pedro Pedra. Show. Muito legal. Pedro Pedra, Gente, eu vou indicar um livro. Eu amo. Eu adoro o Nuke. Quer dizer, eu estou aqui com o urso também. Adoro o urso. Adoro o Nanuque. Tem muitas histórias sobre o Nanuque também. Não vai dar tempo. Nas próximas encontros, com certeza vai falar. Faltou muita coisa. Mas eu agradeço muito, professor. Foi sensacional. Muito obrigado a você. E obrigada a todo mundo que assistiu, pessoal. Semana que vem, quarta-feira, nós também teremos outra live aqui, neste mesmo canal. Não é no mesmo horário, eu acho. Mas é só ficar olhando pelo feed aí que vocês descobrem. Tá bom, professor? Um grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.